Olá, meu grupo ficou com o tema Crise Energética Mundial. Os componentes do grupo são eu, Thaísa, Miriam e Érica. Geopolítica da energia. Então, até a primeira metade do século XX, existia bastante energia disponível e o petróleo ele era uma fonte barata e não havia a consciência coletiva, né, sobre o que traria os usos desse petróleo, os impactos ambientais da utilização dele em grande escala. A difusão dos meios eletrônicos teve o crescimento econômico e em algumas regiões do mundo o crescimento populacional. E esse crescimento populacional levou à elevação do número de automóveis em circulação e ampliou o consumo de energia de modo geral. Então, a dependência energética entre as nações, é um fator que move a geopolítica mundial. Então, a energia e a geopolítica, elas caminham juntas, por serem dois temas de alta relevância da agenda internacional. Se levarmos em conta as relações políticas e energéticas entre os países, a gente pode rapidamente perceber a dependência entre os mesmos e a forte centralização em algumas fontes, casos do petróleo e gás natural. Assim a gente pode analisar e observar que essa cadeia global energética ela é movimentada por duas fontes. Podemos identificar a necessidade que os Estados-chave têm em diversificá-las e podemos analisar a necessidade europeia e ocidental em não depender do gás natural russo que atravessa a Ucrânia, ou recentemente da própria Ucrânia, que viu o valor do gás natural russo triplicar de valor após alguns acontecimentos na fronteira. Então, os movimentos geopolíticos, do ponto de vista energético, eles caminham cada vez mais para a autossuficiência, de forma a permitir que os outros fatores da geopolítica e da agenda global não sejam influenciados. Ou, ao contrário, o poder energético influenciado de decisões políticas, né? Então, teremos a Organização dos Países Exportadores de Petróleo, que é uma organização formada por países que são grandes produtores de petróleo. Então, essa organização ela foi fundada em 14 de setembro de 1960 e ela possui uma sede na cidade de Viena, na Austrália. Então, essa organização ela tem alguns objetivos, né? Então, alguns desses objetivos são estabelecer uma política petrolífera comum a todos os grandes produtores de petróleo do mundo, os países membros, né, claro, definir estratégia de produção, controlar os preços de venda de petróleo no mercado mundial, analisar e gerar conhecimentos para os países membros sobre o mercado de petróleo mundial, controlar o volume de produção de petróleo da organização. Então, dessa forma, essa organização ela garante que os preços do petróleo oriundo de seus países membros sejam praticados de forma conjunta e equilibrada. Então, alguns países que fazem parte dessa organização são o Iraque, a Líbia, Argélia, Nigéria, Angola, Emirados Árabes Unidos e etc. Muitos especialistas em petróleo eles defendem a entrada do Brasil na organização. Então, após a descoberta do petróleo na camada do pré-sal, na Bacia de Santos, eles acham benéfico que o Brasil participe da organização. Essa descoberta ela gerou um significado aumentado da reserva de petróleo no país, embora não seja um grande exportador. O Brasil já está entre os 10 países com maiores reservas de petróleo do mundo. Então, para o Brasil ele ingressar nessa organização, é claro que ele vai ter que se sujeitar a algumas regras que essa organização impõe, como, por exemplo, o limite de exportação e os preços associados. Apesar do Brasil não fazer parte da organização, ele trabalha junto com ela de forma cooperativa. As fontes de energia. Então, nós sabemos que existem duas formas de energia, né?
que é a energia renovável, que são aquelas que se renovam continuamente na natureza, sendo assim inesgotáveis, né? E tem as fontes de energias não renováveis, que são aquelas cujas reservas se esgotam, pois seu processo de formação é lento e o ritmo de consumo é acelerado. As fontes de energias não renováveis. Então, como exemplo de fonte de energia não renovável, temos o carvão mineral, que ele também é conhecido como carvão de pedra. Ele é uma substância sólida de origem orgânica resultante da transformação de restos vegetais soterrados há centenas de anos. Então, esse carvão, ele é um mineral não renovável, né? Mais especificadamente uma rocha sedimentar. E ele passou a ser utilizado em grande escala no período da Revolução Industrial. E esse carvão ele é formado por meio da decomposição da matéria orgânica, sem a presença de oxigênio. Então, o material ele é originado dos restos vegetais, que é soterrado e compactado, e ele sofre uma ação das bactérias, bem como das condições de pressão e calor no ambiente do depósito, formando então, ao longo do tempo, o carvão mineral. Então, esse carvão ele tem estágios de formação. E o primeiro estágio de formação dele é a turfa. É a primeira fase, ela se refere à deposição e à putrefação dos restos vegetais em ambientes de várzea ou de pântanos. O segundo estágio é o lignito. Ele é o segundo estágio e ele trata-se de material escuro e que apresenta elevado percentual de água e baixo percentual de carbono. Na terceira etapa, ele já é o carvão propriamente dito, é sólido, tem cor negra e pode ser transformada em coque, carvão metalúrgico. E no último estágio, ele apresenta elevado teor de carbono, de 90% a 96%, cor negra, brilho vítreo e elevada dureza, e ele já pode ser utilizado para o aquecimento doméstico. Bom, outra forma de energia não renováveis é o petróleo. A gente sabe que o petróleo ele é uma energia poluente, ele tem concentração geográfica das jazidas, ele altera os habitats naturais onde se efetuam as extrações. A queima liberta gases muito poluentes. Apesar disso, a crise do petróleo ela vem ocorrendo desde a década de 1970, quando foi descoberto que o petróleo é uma fonte esgotável. Desde que o petróleo foi descoberto, no final do século XIX, foi consumido pela sociedade de forma abundante, principalmente na sociedade industrial de consumo. Em decorrência disso, ou utilizando-se do fato, como pretexto, o preço do petróleo ele sofreu muitas variações a partir de tal década, marcando efetivamente 5 momentos de crise do produto. Então, a primeira fase ela ocorreu em 1956, depois que o presidente do Egito, Gamal, nacionalizou o canal, até então propriedade de uma empresa anglo-francesa, e o canal era uma importante passagem de exportação dos produtos da região para países ocidentais. Em virtude dessa crise, o abastecimento foi interrompido com o bloqueio do canal, levando a um aumento súbito do preço do petróleo. A segunda fase ela aconteceu em 1973, em protesto pelo apoio prestado pelos Estados Unidos a Israel durante a guerra. Tendo os países árabes, eles são participantes da Organização dos Países Exportadores de Petróleo. Então, os preços eles aumentaram muito, em mais de 300%. A terceira fase ela ocorreu na segunda metade da década de 1970, durante a crise política no Irã, que, consequentemente, desorganizou todo o setor de produção do Irã, onde os preços eles aumentaram em mais de 1000%. E logo em sequência veio a Revolução Iraniana, que travou a guerra do Irã-Iraque, tendo o preço disparado e diminuição de produção dos dois países. E a quinta fase deu-se no ano de 2008, quando os preços subiram em virtude de movimentos especulativos em nível global. Como fonte de energia não renovável, nós temos também o gás natural, que é uma energia de origem fóssil, resultado da decomposição de matéria orgânica fóssil no interior da Terra, encontrado acumulado em rochas porosas no subsolo, frequentemente acompanhado por petróleo, constituindo um reservatório.
Então, esse gás ele possui facilidade de transporte e de manuseio, não requer estocagem, eliminando os riscos do armazenamento de combustíveis. A sua distribuição é feita através de uma rede de tubos e de maneira segura, os chamados gasodutos. E na área de transportes, ele pode ser utilizado em ônibus e automóveis, substituindo o óleo diesel e a gasolina e até mesmo o álcool. Já a energia nuclear ela é limpa, porém ela é altamente perigosa. Em caso de acidente, ela libera radioatividade prejudicial aos seres vivos, permanecendo no meio ambiente durante muitos anos. Um dos acidentes nucleares mais conhecidos é o acidente na usina nuclear de Chernobyl, localizado na Ucrânia, que ocorreu em 26 de abril de 1986. Esse acidente ele é considerado o pior acidente nuclear da história e gerou uma nuvem radioativa que atingiu a União Soviética, a Europa Oriental, Escandinávia e Reino Unido. Temos também a energia termoelétrica, que inclusive é a energia que nós utilizamos aqui na nossa região, que ela tem maior custo de manutenção, maior impacto ambiental, menor investimento na construção comparado com as hidrelétricas. Tanto nas hidrelétricas quanto na termoelétrica, a fonte primária é a água. Vantagem, flexibilidade na ampliação de uma usina. E o carvão mineral ele é muito utilizado pelas termoelétricas, uma vez que essa fonte mais abundante de energia possui custos menos elevados. Além disso, as usinas elas ocupam uma área pequena e possuem um nível de produtividade quase 2 vezes maior do que das hidrelétricas, por exemplo. Já por outro lado, os seus custos de construção são elevados, o que aumenta, por sua vez, o preço médio da energia do consumidor. É interessante observar também que as usinas nucleares elas também são exemplos de geração de energia termoelétrica, pois nas gerações nucleares são utilizadas o intuito de aquecer a água e produzir o vapor para gerar energia. Então, as usinas termoelétricas elas constituem a principal forma de produção de eletricidade no mundo. Então, é cerca de 70% da produção mundial. Já as fontes de energias renováveis, elas têm algumas vantagens. Então, ela é uma energia limpa, pois não envolve nenhum processo de queima de combustíveis para ser gerada. Devido à disponibilidade do ciclo da água, é inesgotável. É uma energia barata, pois os custos operacionais são muito baixos e é viável em países com grande vazão hidrográfica e acidentes geográficos, quedas d'água. O aproveitamento hidrelétrico proporciona outros usos, tais como irrigação, navegação, amortecimento de cheias. Mas essa forma de energia também tem suas desvantagens, que é a indução de extensas de áreas de produção de alimentos, indisponibilizando terras férteis e destruição de florestas, limitada pela morfologia do terreno, regime de chuvas e temperaturas. As barragens afetam os leitos dos rios, causando erosão. O represamento do rio diminui, o nível da água abaixo da represa. Desabriga pessoas e animais, danifica sítios arqueológicos, provoca pequenos tremores de terra devido ao peso da água e às acomodações do terreno, provoca alterações climáticas, contribui para o efeito estufa com a inundação de florestas que geram gases tóxicos. Como exemplo de energia renovável, nós temos a energia solar, que a energia qualquer outro sistema de energia convencional, por tratar-se de uma fonte 100% natural e ecológica, e além de ser gratuita, e que não agride o meio ambiente. A energia solar ela não polui durante sua produção. As centrais necessitam de manutenção mínima, os preços são muito elevados em relação aos outros meios de energia. Em países tropicais como o Brasil, a utilização de energia solar é viável. Então, a energia solar ela nada mais é do que a conversão direta da radiação solar em energia elétrica. E essa conversão é realizada pelas chamadas células fotovoltaicas, compostas por material semicondutor, normalmente silício. Outro exemplo também de energia renovável é a energia eólica, que ela é captada por sistemas de hélices. A energia eólica ela é transformada em eletricidade nos aerogeradores. Ela é uma energia limpa, os parques eólicos alteram a paisagem. Se
se colocada em rotas migratórias, pode provocar a morte de muitas aves. Então, os ventos eles vão girar as pás que giram um eixo, que se liga a um gerador, produzindo eletricidade. Os geradores são basicamente dois ímãs, que, ao girar um sobre o outro, produzem carga elétrica. Bom, como alternativa de energia limpa, nós temos a cogeração de energia, que ela é a produção simultânea e de forma sequenciada de duas ou mais formas de energia a partir de um único combustível. O processo mais comum é a produção de eletricidade e de energia térmica a partir do uso do gás natural ou de biomassa e entre outros. Então, ela é a forma mais eficaz atualmente para responder às preocupações de natureza ambiental, uma vez que, ao fornecer a mesma energia final com menor consumo de energia primária, reduz significativamente as emissões para o ambiente. Então, a cogeração assume um papel muito importante na redução das emissões de CO2 para a atmosfera e, consequentemente, o cumprimento das metas assumidas no Protocolo de Quioto. Também temos o biodiesel, que ele é uma energia limpa. Ele é extraído de plantas oleaginosas, girassol, amendoim, etc. É um biocombustível derivado de biomassa renovável para uso em motores e a combustão interna, com ignição por compressão ou para a geração de um outro tipo de energia que possa substituir parcial ou totalmente combustíveis de origem fóssil. Então, uma tonelada de biodiesel ela evita a emissão de 2,5 toneladas de CO2 para a atmosfera. Então, esse biodiesel ele tem uma fonte primária, que seja sódio, girassol, amendoim, etc. E a fonte secundária, óleos vegetais respectivos. Então, ele vai ser usado no motores de veículos, geração de eletricidade, a bioeletricidade. Também temos o biogás, que ele acontece por fermentação anaeróbica. E também temos a biomassa, que é energia limpa e renovável, que tem baixo custo de aquisição, não emite dióxido de enxofre, a produção de eletricidade através da combustão libera gases nocivos e partículas para a atmosfera, contribuindo para o aquecimento global. Então, essa biomassa ela tem algumas vantagens e desvantagens. Algumas vantagens é a fonte de energia, que ela é uma fonte de energia renovável, geração de poucos poluentes, possui baixo custo, alta capacidade de reaproveitamento de resíduos orgânicos e apresenta menor risco ambiental. Já as desvantagens, ela possui menor poder calorífico quando comparado a outros combustíveis, possui maior dificuldade no transporte e armazenamento da biomassa sólida, e apresenta eficiência reduzida, podem provocar o aumento de chuvas ácidas.